Pessoal, queria pedir sua ajuda. Curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Vamos ajudar o conhecimento a chegar ao maior número de pessoas. E não se esquece de ativar o sininho. Bons estudos! Então, hoje o nosso tópico, encerrando o capítulo 8, é o metabolismo do corpo e da alma. É estranho, né, gente, a gente falar em metabolismo da alma, porque a gente compreende metabolismo como a absorção e transformação dos alimentos, não é isso? Bom, então vamos lá. O metabolismo subordina-se desse modo à direção espiritual, tanto mais intensa e exatamente quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento de que disponha, e em plena floração da inteligência, podemos identificá-lo não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma, porquanto raciocínio organizado é pensamento e pensamento dinâmico. E com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando desse modo na matéria, no espaço e no tempo, os meandros do seu próprio destino. Vamos entender isso aqui juntos? Tá? O que o André Luiz quer dizer aí para nós com isso? Que o metabolismo subordina-se à direção espiritual. O que a alma metaboliza? Então vamos começar por aqui, né? Então a alma metaboliza energia. De onde para onde? Se para suas cercanias, do planeta, de sua casa, nos lugares onde anda, Vamos ver uma coisa que ele fala aqui pra gente, que podemos encontrar. Vamos chegar aqui, né? A qual esse poder ser conhecimento que expõe, podemos identificá-lo, o metabolismo, não apenas no embate das forças orgânicas, isso ok, certo? Nós já falamos sobre isso. Mas também no domínio da alma, porquanto raciocínio organizado é pensamento dinâmico. Então, o que é raciocínio organizado? Vamos falar sobre isso? Raciocínio organizado. Como que é um raciocínio organizado? Seria o pensamento organizado? Também, ele fala que raciocínio organizado é pensamento dinâmico. Então, vamos tentar entender esse assim. Vamos colocar essas duas coisas, tá? Para a gente poder interpretar. É pensamento dinâmico. Então, ele está dizendo que uma é a outra coisa, tá? Ou que gera a outra coisa. Então, isso aqui gera isso aqui. Então, como que é nosso pensamento no dia a dia? Acelerado. Então, vamos pensar aqui, né? Vamos colocar porque a energia, nós vamos passar ela aqui para baixo. Então, o nosso pensamento é acelerado. O que mais?
improdutivo, desorganizado, perturbado, negativo. Quantas vezes por dia positivo? Uma polegadinha positivo. Como que é o pensamento diante das sensações que você prevê no dia? Pessimista, de medo, de insegurança. Todos os dias nós levantamos de manhã e levantamos de forma organizada, de maneira que eu sei que o meu passo seguinte vai dar tudo certo, então eu estou muito bem. Eu levanto feliz, nenhuma preocupaçãozinha na cabeça, não é isso? Todo mundo, mas vocês são espíritas, gente, é espírito? O que é isso? Como que vocês não levantam assim de manhã? Calmos, de repente estão um pouco atrasados, mas está tudo certo, eu vou chegar em tempo, não é assim? Não lembro nem de fazer uma oração. Antes de você, antes de você começar com esse assunto agora, a André chegou, olhou para mim e falou: e aí? Aconteceu um negócio na creche, onde ela é coordenadora? Olha só, ela falou: não foi. Eu falei: então amanhã a gente faz isso, você liga, depois você me fala, e se não aparecer, você me fala que eu já arrumei um fornecedor mais barato. A gente já vai levantar o pé. Antes de você fazer isso, a gente já estava resolvendo o problema de amanhã numa grade da creche. Entendeu? Nem passou a noite, vamos dizer assim. Vocês já viram quando esqueceu alguma coisa no dia de fazer, mas vocês ficam todo mundo em paz, não é isso? Ou se cometeu um erro, nossa, dorme tudo tranquilo. Não fica pensando naquilo, não é isso? Às vezes não acorda Hã? Pode falar. É isso e mais um pouco, né? Isso e mais um pouco. Quanto tempo do nosso dia que o nosso raciocínio é organizado? No momento da oração. Será? Será que é o centro, né? Pai nosso que estais nos céus. Esquece o Pai Nosso. Lembrei de uma coisa. Vocês já prestaram atenção? Quem aqui consegue orar o Pai Nosso focado no alto, em vez de ficar passando o pensamento pelas coisas do dia? Consegue? Tenta, mas sempre se pega, saiu da reta. Betinho, sabe por que eu faço oração com o pensamento? Então não tem como eu pensar duas coisas ao mesmo tempo. Mas você sabe, Alcebiades, e eu tô falando isso por mim, viu? Que tem hora que eu fico com vergonha e eu volto no lugar que agora eu vou orar, Senhor. Por quê? Eu terminei o Pai Nosso, eu fiquei passando em revista todas as coisas que eu ainda vou fazer e as que tá pela frente. Ou aquelas que acabou de acontecer aqui agora. Então, nós conseguimos fazer aquele momento de desprendimento total. Isso é o problema do ser humano, tá? Isso é um problema nosso e é geral. Gente, quando nós colocamos aqui, nós estamos aí no meio também, é geral nosso. Por quê? Porque, primeiro, nós não temos o hábito desse raciocínio organizado. O
que é o raciocínio organizado? Por exemplo, levantei de manhã. O que você faz? Hã? Abre o olho, o que mais? Agradece pela vida. Agradece pela vida. Todo mundo nessa sequência? Depois de agradecer pela vida, o que acontece? Levanta calmamente, não é isso? Troca de roupa, agora eu vou trocar de roupa, não é assim? Agora eu vou pentear meus cabelos. Qual é a primeira coisa que nós levantamos e olhamos? O relógio. E nós vamos sentir isso no mundo espiritual, porque lá não tem relógio. É bom a gente começar a se desligar um pouquinho do relógio, né? Porque no mundo espiritual não tem relógio. E nós vamos sentir isso. Então a primeira coisa, a gente olha no relógio. Eu tenho bastante tempo à minha frente? Depende. Se eu levantei calmamente, né? Estou olhando o meu dia, faço uma coisa de cada vez. Mas eu estou colocando a roupa e pensando em todas as coisas que estão pela frente, não é isso? E bem calma. Bem atropelado. Então, essa é a questão. O nosso raciocínio, ele não tem foco. Ele não é organizado. Porque nós estamos escravos de situações do dia a dia. Você conhece algum exercício para melhorar isso? A meditação é um exercício, e depois eu vou falar para vocês que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Para a gente poder organizar o fluxo mental a partir, né, do pensar. Mas o que acontece enquanto tudo isso está acontecendo, né? O que eu estou movimentando? Energia. Ela está equilibrada? Não está equilibrada. Quando eu movimento-me dessa forma, o meu pensamento, ele continua sendo ativo. Mas nesse sentido de dinâmico, o que quer dizer aqui o dinâmico? Que o raciocínio organizado é pensamento dinâmico. O que é esse dinâmico aqui? Mas no sentido de quê? De um pensamento potente, um pensamento que tem rumo, um pensamento que tem força, direção, focado. Desse jeito aqui, meu pensamento tem foco? Não. Então, o que acontece? Que no meu dia a dia, eu quero tanta coisa que eu não sei o que eu quero. Eu olho para tanta coisa que eu não sei realmente o que na verdade, onde está meu foco. Já ouviram aquela expressão, a gente dá tiro para todo lado, mas não acerta em lugar nenhum. Então, nós não colocamos direção naquilo que nós desejamos realmente, porque nem nós sabemos o que nós desejamos. O que eu desejo realmente? O que eu desejo? Então, o Evangelho ele é muito claro quando ele fala do pensamento, que quando eu lanço o meu pensamento, quanto mais força eu der nele, mais ele alcança a sua finalidade. Ora, dentro desse aspecto, qual é a força que eu estou dando para o meu pensamento? Entende? A razão do metabolismo na alma. Então, nesse momento, eu estou funcionando
com a minha força, porém sem sintonia. Então nós vamos dizer assim, nada para mim dá certo. Mas aonde é que eu estou direcionando o meu esforço? Pensamento vai de qualquer jeito, ele alcança o rumo. Mas se ele estiver dando de volta, ele vai ficar no meu circuito. Vou dar um exemplo para vocês. No livro da Dona Maria João de Deus, Carta de uma Morta, ela cita que ela está assim no chamado, a residência de morada dela está no que nós compreendemos e chamamos de terceiro céu, ou na terceira esfera da Terra. O que é isso, né? Então nós estamos aqui na Terra e quanto mais distante as esferas mais distantes dela, mais evoluídas. Quanto mais próximo da Terra, mais inferiores, que estão ligados ao centro gravitacional da Terra. Então imaginemos que a Dona Maria João de Deus está na terceira esfera, na terceira camada, no terceiro céu, tá? Na terceira dimensão. Ali ela cita que há uma instituição aonde se captam os pedidos de preces. Essa dimensão tem essa finalidade. Então eles intercedem, são intermediários entre os pedidos da Terra e as regiões superiores, que sobem ao mais alto. Então, nessas instituições chegam os pedidos, muitos pedidos terrenos. Em um determinado momento, ela ainda sem se apropriar dessa condição, dessa situação, ela está com o instrutor dela e de repente ela observa que riscos passavam por eles e subiam para cima. Outros chegavam até ali e outros não chegavam. Paravam em determinado ponto. E ela pergunta ao instrutor, o que é aquilo? O que era? Pensamento em preces. E ele dizia, aqueles que dão força, direção ao seu pensamento, atravessa a nossa esfera e nem para aqui, sobe para as regiões superiores direto. Aqueles que ganham um pouco de força chegam até aqui, e nós acatamos e direcionamos para o alto. Mas alguns nem chegam aqui, alguns nem saem da esfera da Terra. Quem que está nessa condição? A grande maioria de nós. Beth, mas com o envelhecimento, isso vai mudando um pouco, né? Vai. Porque outras coisas passam a ter prioridade e, como você já falou várias vezes, né, em inúmeras aulas aqui, tudo é no momento de Deus. Então, se a gente acredita nisso, não adianta ficar com o pensamento acelerado. Isso. Então, é deixar na mão dele, porque o que tiver que acontecer... Veja o que a Carminha, todos ouviram aqui, que a Carminha falou, a gente quando o Cristo colocou no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, o que ele está propondo para nós? Confiar. Nós estamos sob a regência de Deus. Logicamente que nós não vamos parar, esperar Ele resolver. Ele está dizendo de nós caminharmos e deixar que Deus nos conduza. E o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala uma coisa extraordinária. Deus não pode fazer nada de nada. Se você pelo menos não levantar e der os primeiros passos, ele não vai saber para onde você quer ir. Se você ficar sentado, ele não vai te levantar e te mostrar o caminho para você. Mas se você levantar e der um passo pelo menos, ele vai dizer para você, aqui está errado, vai para cá. Se você estiver certo, ele te encaminha para aquele caminho. Isso é lógico, não é verdade? Nessa funcionalidade aqui, significa que eu levanto, me organizo e vou. Porque se eu fizer esse movimento, Deus me conduz. Ajuda de que o céu te
Ajuda-te. Olha como Jesus traduz isso pra gente. Então, o que Jesus está nos propondo? Ação, né? Ação. Mais uma ação desorganizada? Ação organizada. Porque o pensamento é dínamo. Hoje nós estamos pensando aqui. Tudo que nós pensamos está aqui no éter universal. Nós estamos mergulhados no éter universal, não estamos? Não está lá na Gênese? Que estamos mergulhados no éter universal e por isso todos nos comunicamos uns com os outros, inclusive com Deus, e Deus sabe tudo de nós, porque nós estamos mergulhados no éter universal, todos. Então eu lancei um pensamento aqui agora. O pensamento vai. Se ele tiver organização, ele vai direto. Se ele tiver desorganizado, ele fica passeando e não alcança rumo. Mas quando eu tenho um pensamento, e esse pensamento eu digo assim, por exemplo, eu vou falar Carminha. A Carminha está lá e tem um projeto para realizar lá na PAI. Aí ela diz assim, olha, eu vou conseguir. Esse projeto, ele é assim, 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 assado, eu preciso disso, 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 eu vou conseguir. Pode não ser agora, mas eu vou conseguir. E ela começa a projetar aquilo que ela tem lá para fazer. Então ela foca na realização daquilo. Então ela começa a delinear o que é, o que ela precisa, como que ela vai fazer sem pessimismo. Então ela joga, não é que eu quero agora, não é possível para agora, mas eu vou realizar. E ela joga. O que ela fez? Ela organizou o pensamento, ela deu força para ele e foi. Aí ele vai, e ele vai certo. Então ele passa na mente de um, na mente de outro, na mente de outro, e aquelas pessoas não têm nada em comum com ela. Ele vai passando, ó. Pensamento é dinâmico. Dinâmico quer dizer que tem movimento. Então ele vai. Aí, de repente, ele passa na cabeça do Alcebiades. Ele encontra o pensamento e o Alcebiades tem ideal igual. O que ele faz? Traz o Alcebiades para o lado dela. Ele atrai. E sem saber, ele começa a atrair para Carminha pessoas que têm o mesmo ideal. De repente, ela está rodeada de pessoas que têm o mesmo objetivo dela, o mesmo ideal. Entra em sintonia e ela executa o mais rápido aquilo que ela está pensando, o que ela idealizou, o que ela projetou. É assim que todas as coisas se realizam. E é isso que Kardec explicou lá na Gênese em imagem do pensamento. Todo pensamento é uma imagem. E você joga, ele vai. Ele é matéria. Ele é matéria, lógico, é matéria. Então ele vai. Se ele vai organizadamente, se eu dou foco para ele, agora, se eu lanço meu pensamento, eu olho para ele e ele tem um porquê, então ele vai caminhando e retorna para mim. Mas se de repente ele vai, eu jogo, mas eu fico assim, nossa, mas isso não dá certo para mim. Faz um tempo que eu estou querendo fazer isso e não consigo. E eu fico, vai dar certo aquilo que eu pensei? Não, porque eu lancei um pensamento e desorganizo ele de novo. Roberto, um exemplo meu mesmo, a minha mãe, ela não tem quem ficar de noite. Aí eu pus na cabeça que vai ter toda segunda. Eu venho da passe, aí eu ligo na minha casa. Tem alguém aí? Tem, sempre tem alguém. Por isso que eu estou ficando. Entende? E sem precisar ir atrás, e as pessoas vão ser encaminhadas. Vão lá ficar com a mãe dela.
Gente, pensamento é poder. E a gente não sabe disso. Vocês já tiveram uma experiência assim? Vocês estão numa multidão, tá bem cheio de gente, e de repente vocês ficaram olhando para alguém de costas? Muitas vezes. Vocês já viram que a pessoa vira e olha para você? Ela não olha para ninguém, ela olha para você. Entendeu a força dinâmica do pensamento? Atrás. É uma coisa... Eu já vi pessoas que fazem arte marcial ou praticam yoga, quando está em um momento de meditação, quem está ali há mais tempo, a pessoa está de olho fechado, de repente ela fala, tem alguém de olho aberto, por favor. Fecha o olho, se concentra, a pessoa consegue perceber mesmo, acho que é o mesmo princípio, não é? Mesma coisa. É força dinâmica. E o pensamento, ele percebe isso porque ele está organizado. Se ele estiver em aflição, por que que nós desorganizamos o nosso corpo em aflição? Lembra aí as questões das doenças psicossomáticas? São os estados da alma em que ela se coloca, e aquilo tudo é que acontece, que não é só um pensamento. O pensamento aflito movimenta energias desconexas que refletem no corpo físico, porque o espírito fala com o corpo diretamente. A doença aparece. Então aí a gente passa com as pontadas de dores no corpo, aquela dor que não sabe de onde apareceu, aquela indisposição, aquela outra coisa, e nós não conseguimos perceber que nasceu na corrente mental do nosso pensamento. E às vezes a gente fala assim, né? Um pensamento de uma pessoa que você, ela se você potencializar aquilo, ela te desorganiza inteiro. E o Guedes está falando uma outra coisa aqui, que é muito importante, e a gente faz isso sem conseguir se organizar todos os dias. Vou lhes dizer uma coisa. A pior energia que pode nos atingir, qual que é? Qual que é a energia que mais nos atinge? Raiva, ódio. De quem? Qual o próximo? Você mesmo, Foi encarnado ou desencarnado? A energia que mais nos derruba é a do encarnado. Se você magoar alguém, pode esperar que você vai ficar mal. Porque é uma coisa natural. Quando esse aqui pensa, ele movimenta o que aqui? Qual energia? Qual energia? Qual a energia de que ele é portador? Onde que ele habita aqui? Onde que ele está morando? Onde que o espírito mora? No corpo, a energia orgânica. Ele movimenta essa energia que bate direto nessa aqui, olha. É energia orgânica sobre energia orgânica. Essa aqui te põe na cama. Seria aquela questão quando a gente está conversando com a pessoa que está em seguida, a gente começa a sentir os sintomas, né? E às vezes ela vai embora e a gente fica com o sintoma dela. Sim. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre isso aqui, né? E é isso porque a pessoa não andava bem, se sentindo muito prostrado.
e tinha terminado um relacionamento. Aí eu perguntei assim, quem terminou o relacionamento? Fui eu. Como que foi? Foi tranquilo? Não, não foi tranquilo. A pessoa ficou bem, ficou feliz porque você terminou o relacionamento? Não. Como que a pessoa ficou se sentindo? Lesada. Onde está a causa do problema dela? Nessa energia. Isso é tão sério que o Emmanuel, no livro Vida e Sexo, determina essas questões aqui. Ele diz assim, que nos laços afetivos, que ali ele trata da reencarnação, dos laços afetivos, etc. Ele diz assim, olha, nunca prometa nada afetivamente para ninguém, se você não puder cumprir. Cuidado com isso. Então assim, não faça promessas que você não pode cumprir. E eu vou dizer isso para vocês o quanto é sério. Eu vou fazer um parênteses nisso aqui para depois eu volto lá no outro. Meu cunhado, não é o Paulinho não, tá? Meu outro cunhado. Desde a mocidade dele, não, porque coitado, senão fica pensando, né, que eu já falo. Desde a adolescência dele, ele sonha com uma moça vestida de noiva. E ele se sente atormentado, ele não conseguia dormir até hoje, ele não conseguiu resolver isso ainda. E todas as vezes, ela diz para ele, eu fiquei te esperando e você não foi. E ela cobra isso dele até hoje. E aí, mesmo no sonho, para poder enganar ela, ele fala para ela assim, olha, fica me esperando em tal lugar que eu vou, e não aparece. No sonho seguinte, ela diz, eu fiquei te esperando, você não foi. E isso tem sido um tormento para ele, uma perturbação imensa. As coisas dele, assim, ele tem uma vida, coitado, bastante atribulada, sofrida por causa disso. Mas não resolveu isso até hoje. O que foi isso? Ele prometeu um casamento para ela no passado, para ela poder, sei lá, se ver livre dela, e não cumpriu. Promessas afetivas, nunca faça isso, se você não puder cumprir. Seja sincero com o outro, sem magoar. Aí, então a pessoa vem aqui, olha, nada está dando certo para mim. As coisas estão indo para trás. Eu começo no diálogo. Você é casado ou casada? Tem filhos? Não tem filhos? Não, sou separado. Sou casado de novo. Estou com uma outra pessoa. E você tem filhos da primeira união? Tem filhos da primeira união. Com quem ficou? Com a esposa. Quem que separou? Quem pediu separação? Fui eu. Você está com outra pessoa? Sim. Ela está? Não. Ela não está. Ela aceitou? Ficou feliz? Não, não ficou. E um caso foi muito peculiar que eu atendi aqui. O rapaz tinha um negócio, né, bem assim, estava bem situado. A esposa trabalhou com ele no erguimento desse negócio. Num determinado momento, aquela questão acabou, o amor tem que ser feliz, aquela coisa que a gente não entende muito na união, né? Que o Emmanuel diz assim, que o momento mais mágico da união era que a gente tira a paixão e começa a amizade, porque na amizade nós vamos olhar um do outro na cabeceira da cama. E o Emmanuel diz assim, os únicos que vão olhar um do outro na cabeceira da cama é o seu eleito ou a sua eleita, aquela que você trouxe do alto aqui. Esse vai ver lá na cabeceira da tua cama, os outros não vão ver lá, e esses aí vão olhar. Depois eu vou dar um exemplo para vocês. Aí eu disse assim, então ela ficou feliz? Não, não ficou. Ela tem alguém agora? Não, não tem. E como está ela agora? Então, o que estava na cabeça dela? Ele estava feliz com a sua empresa, indo bem, e a outra pessoa desfrutando daquilo que ela se esforçou para conseguir com ele. E ela tendo que trabalhar duro para poder se sustentar. Ela estava feliz?
pensava nele com felicidade? Qual o pensamento que ela projetava aqui para ele? De infelicidade. Eu estou assim e ele está feliz. Ele está indo bem e eu não estou. Ele esteve aqui, nós conversamos muito sobre isso. Bom, as diretrizes ficam difíceis, porque se a pessoa já está com outra, ficou mais complicado ainda, né? Porque agora compromete outra pessoa. Aí vai comprometendo pessoas na vida. E você vai se tornando responsável por aquilo que cativa, não é isso? Está em Saint-Exupéry, não é isso? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, cuidado. Aí, o que aconteceu? Passado 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiquei sabendo que ele se suicidou. Beth, mas isso tudo é falta de amor, né? O amor ao próximo, que Jesus ensinou. Amar ao próximo é assim mesmo, a Deus e ao próximo é assim mesmo. Eu fico pensando muito nisso, Neuza. Eu não sei se é falta disso. Talvez, e seja essa a mágica que os espíritos superiores venham trazer para nós, que é a nossa corresponsabilidade no mundo. A nosso papel como seres divinos, o nosso papel como pessoas que pensam. Quanto nós interferimos no mundo íntimo e no mundo externo. E quanto isso nos influencia. No caso, ao invés dele progredir, desatando o nó das redes dele, ele deu mais um nó. Aí complicou. Ele complica uma situação. Ele desatar e, vamos dizer assim, diminuindo, ele fez aumentar. Sim. Então, veja a complicação, gente, esses laços, né? Então, nós não imaginamos que o pensamento é um dínamo. Ele é dinâmico e ele tem força. Então, se eu pensar numa pessoa com a força do meu pensamento, eu posso fazer, e se aquela pessoa me deixou magoada, é um problema, porque o laço não se transforma, não se dissolve simplesmente porque eu separo de alguém. Então, Emmanuel diz que o ideal é que ambas as partes sejam resolvidas. Pode separar? Tudo bem, pode, mas estejam bem resolvidas, porque se uma não estiver, é o problema. E aí, o que acontece, né? Ele diz assim, então como que nós vamos modificando isso? Então nós vamos orando para o outro. Lembra a palavra do Cristo, do perdão? Paga o mal com o bem. Se alguém te bater numa face, dá outra. Se alguém te convidar para andar com ele 1000 passos antes de 2000, se alguém te pedir a túnica, dê a capa. O que é que ele está querendo dizer para nós com isso? Cuidado com esse tráfego. Cuidado com ele, cuida dele. Porque quando nós anulamos o mal, e como que nós anulamos o mal? Com o bem, paga o mal com o bem. Pensa com amor naquela pessoa, mesmo que você teve a decisão, não importa, mas pensa com amor naquela pessoa, lança para ela uma prece diária, para que naquele mesmo canal de tráfego, o que retorna seja o bem. Porque a hora que vem de lá, o mal ele vai começar a me deixar áspera, vai começar a me deixar irritada, com raiva. Aí eu vou pensando na pessoa com mais raiva ainda. Pagar o mal com o bem. Já está gerado o mal, agora conserta com o bem. E dos cuidados, né, que eu disse que eu ia falar para vocês. Meu pai e minha mãe se separaram, né? E foi muito interessante a nossa experiência, porque se separaram, mas não separaram, separaram de quarto. Nós vivíamos todos na mesma casa. Então era mais ou menos assim.
Nós sentávamos na mesa, estava todo mundo junto. E meu pai falava assim, ó, fala para sua mãe. E a gente olhava para ela. E ela respondia, fala para o seu pai. E todo mundo olhava para ele. E era assim. Os dois não se conversavam. Mas era desse jeito, ela cuidava das roupas dele, fazia comida, enfim, cuidava, né? Não deixou de cuidar. E quando meu pai adoeceu, quem é que cuidava dele? Ela fazia a sopinha dele, não era, Terezinha? Fazia a sopinha dele. Veja lá se seu pai está bem, vê se ele está precisando de alguma coisa, passa uma pomada nele. Mas não conversava. Hã? Mas não conversava. Não. Não. Só olhava. Não, só recado. Veja lá. Hã? Pelo menos não brigavam. Não brigavam. Mas vejam o laço. Porque ela preocupava com ele, tinha carinho e dedicação. Não se separaram. Mas não. Foi o livro na primeira mensagem dela, ela disse, né? Que ela se sentia feliz, era que um era a prova do outro. Entende isso? Então, às vezes, nós não entendemos que nós precisamos tomar determinadas decisões para não ser infeliz. E às vezes a gente quer tomar para ser infeliz. Então, para ela e para ele, talvez para muita gente, aquilo, imagina, casada com ele, então larga de uma vez, manda ele para fora de casa. E ela disse, não, é teu pai. E ela dizia para nós, ó, respeita que é teu pai, hein? Ela nunca nos deixou desrespeitar ele. Nunca. E era dessa forma. Porém, e era assim, ele adoeceu e ela tinha as preocupações. Veja lá, se ele já comeu, se ele já deu isso pro teu pai. Ó, tem a roupa, quer arrumar a roupa dele, ó, tem que trocar a roupa de cama, ó, tem que fazer isso, ó, tem que fazer aquilo. A pessoa cuida. Cuida, é importante a gente olhar para isso. E hoje na Terra nós não valorizamos isso, nós não estamos dando atenção para essas coisas. E às vezes nós estamos procurando ser felizes de outra forma. Gente, felicidade na Terra se chama consciência de dever cumprido. Isso aqui é felicidade. Ah, mas eu não posso ser feliz? Pode, claro. O que é felicidade? Eu estou feliz. Dependendo se estiver com você ou não. Dever cumprido, né? Então, uma vez o Chico disse assim para uma senhora que foi lá perguntar para ele sobre separação. Ela e o esposo não estava dando certo e tudo mais. Aí falou assim, ela foi falar com o Chico, e o que ela fazia? Ele falou, minha filha, se a outra pessoa não te quiser, dá a carta de libertação para ela. Ninguém é obrigado a ficar com a gente. Mas não seja você a fazer isso. Olha que sabedoria de conselho. Não seja você a fazer. Ninguém é obrigado a ficar conosco. Isso eu falo muito para as pessoas aqui. Ah, o fulano largou de mim. É direito dele. Eu não entendi. Tem como você repetir de novo? Essa do Chico? É. A senhora chegou lá para o Chico e falou sobre a questão do casamento dela, que o esposo queria se separar dela. E o Chico disse isso para ela, minha filha, se ele não quer viver com você, dá a carta de libertação para ele, porque é direito dele, é direito das pessoas não quererem viver conosco.
mas que não seja você a fazer isso, a se separar dele. Não seja você a tomar essa iniciativa. Ele que não quer, ele que separe. Tá? A pessoa tem direito, mas o que ele estava querendo dizer, cuidado, quando somos nós. Não tem consequência. Então a gente tem as opções, as consequências. Então você tem que ter cuidado com as atitudes que você toma. Entende? Porque o que vigora nisso tudo, gente? O que vigora nesse mundo todo? Se chama pensamento. É aqui que a gente vive. No pensamento. E por mais que nós possamos errar, né, Beth? Às vezes às vezes traindo o companheiro ou a companheira, era que a companheira pede a separação ao companheiro, aí se dá tudo errado, assim, tá vendo? Tá dando tudo errado porque ela largou de mim, ou ele largou de mim. Mas não pensa que eu provoquei. Entendeu? Né? Mas aí não concentra naquele porque ele me largou, ele me deixou. Por isso que eu estou infeliz, por isso que acontece isso, aquilo, né? Mas a pessoa provocou, né? Não é? Levou até aquela situação. Só que a pessoa não concentra nisso. Nós não concentramos, por quê? Porque nós não temos consciência deste mundo íntimo de que nós somos formados. E a felicidade ou a infelicidade é aquilo que a gente arroja para fora de si mesmo. E olha aqui, como que o André Luiz encerra o pensamento aqui. Então, o raciocínio organizado é pensamento dinâmico, e com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando deste modo na matéria, no espaço e no tempo os meandros do seu próprio destino. Não tem tempo. Eu estou fazendo aqui agora, eu estou arrojando para fora de mim. Toda a minha construção do pensamento está saindo de mim, está construindo o meu caminho. Aí eu estou aqui nessa existência hoje e dizendo, eu gostaria de estar assim, 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 assado. Era assim que eu gostaria de estar agora, de viver. Mas a vida me cerca. Mas eu construí isso aqui lá atrás. Eu arrojei fora de mim o meu pensamento lá atrás e criei, eu materializei. Porque pensamento cria, modifica a matéria. Então, ele joga forjando, ou seja, criando, construindo na matéria, no espaço e no tempo, os meandros do nosso próprio destino. Então, nós somos responsáveis por aquilo que pensamos e criamos, não é isso? Responsabilidade nossa. Isso é a responsabilidade de que nós somos dotados hoje. E é isso que os espíritos superiores nos ensinam a cuidar da casa mental. E nós não cuidamos. Nós precisamos começar a atentar sobre isso, começar a cuidar do que nós pensamos. E nós começamos fazendo um exercício com as palavras, com o que nós falamos. Se a gente observar no dia a dia, as nossas palavras rolam da nossa boca, sem que a gente mesmo as controle. Então nós aprendemos a controlar a palavra. A palavra tem que falar no pensamento. Né? E nós achamos que pensamento não tem testemunha, mas em verdade é nele que nós criamos. É no pensamento que tudo nasce, que tudo se cria, que tudo acontece. Porque ele é a nossa materialização.
Veja o peso que nós temos. Por isso Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois deuses. E nós não conseguimos entender isso. Só entendemos quando a gente começa a pensar como espírito. E nós precisamos começar a treinar como espírito, a pensar, enxergar e agir como espírito. É um treinamento. E como que é pensar como espírito? Como é que funciona? Nós temos 3 minutinhos. Como é que é pensar como espírito? Olhar para a matéria, assim, as questões espirituais. As questões espirituais de que forma? Ter fé e acreditar, mas o que mais? Como é que a gente pode começar a pensar como espírito? Vamos fazer. Como? Você tem eternidade. A gente tem eternidade. Somos imortais. Somos imortais. Então vamos pensar como espírito imortal. Por exemplo, a Rosimeire, hoje, ela me ofendeu. Ela me magoou profundamente. Aí eu digo: a Rosimeire me ofendeu profundamente. Eu posso pegar isso e permanecer magoada, ou eu posso dizer da seguinte forma: a Rosimeire está na Terra também em aprendizado. Isso vai passar, isso aqui para nós, daqui a pouco nós passamos nessa vida, tudo vai perder importância. Que importância tem? Me matou? Jesus disse, indo para a cruz: podem matar o corpo, mas não podem matar o espírito. Ela tirou lasca do meu espírito. Ela me feriu, me enfiou uma espada no espírito. Ela tocou meu orgulho. E onde que eu vou jogar meu orgulho? Na lata do lixo. Porque esse é o treinamento, jogar o meu orgulho na lata do lixo. Porque ele não me serve para nada. São livrar do orgulho, não é? É um traço do caráter. É um exercício para se pensar como espírito. Tá? Isso nós vamos começando fazendo assim. Mas que me tirou? Não me tirou pedaço, não fez nada. Eu não me diminuí por isso. Eu não perdi estatura, eu não perdi meus cabelos. Né? Continua a mesma pessoa. E de mais a mais, daqui a pouco a gente está todo do outro lado também. Que frivolidade que é essa? Para que eu estou perdendo minhas horas com isso? Tem muita coisa para criar e fazer. Pronto. Isso é pensar como espírito. Então nós vamos treinando. Foi você que falou como treinar a questão? Então o Flávio falou para nós como a gente treinar, assim, organizar os pensamentos. Nós precisamos começar a organizar, na verdade é parar de pensar um pouquinho, não é isso? Aí a gente começa a treinar o pensamento a ficar mais centrado. Então um exercício bastante simples que funciona muito. Na sua casa, você está lá, tira o seu minutinho, isso não leva mais do que uns 6, 7 minutos. Você senta numa cadeira, bem assim, tranquila, não é que você recosta para dormir, não, é para ficar retinho. Senta lá, retinho aqui assim, né? Põe as mãozinhas lá sobre as pernas, para não ficar com as mãos assim, né? Desconfortável, esquentando, porque a mão esquenta, né? Então a gente faz assim para não esquentar. Corpinho reto, descansa a coluna. E você começa um exercício na cadência do segundo do relógio. Esse aí. Então, em pensamento, você começa 1, 2, 3, 4, 5. Sem fazer isso com o dedo, senão a gente presta atenção no dedo, tá? Eu estou fazendo. Você vai no número seguindo. Vai a 50. Mas antes de fazer isso, respira, viu? Respira
sente o ar, aí comece, prestando atenção no número. Aí chegou em 50, para. Aí você vem de volta. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 1. Respira, respira, respira e vai sentindo seu corpo. Fica com você uns instantinhos e ora um Pai Nosso. Acabou. Se tudo isso não adiantar, em novembro tem. Agora em novembro, todos vocês estão convidados, quem quiser participar, com o nosso encontro espiritual, né, Renan? Nós vamos aprender a fazer isso. Lá, e outra coisa, viu, gente? Num lugar muito lindo, lá no Terracota. É um dia de domingo, dia 3 de novembro. Não paga nada, nós só vamos ter contribuição para as alimentações, que vai ser alimentação natural. Então nós vamos aprender a fazer isso, ó. Esvaziar o pensamento e ligar pensamento e corpo, equilibrar. Tá bom? Esse exercício aí tem na internet, um grupo de cientistas fizeram uma análise sobre ele, porque o cérebro emite ondas, né? E joga direto no coração, ele baixa a aceleração do coração. É muito usado na ansiedade, para desacelerar o coração. O Rony falou um negócio muito interessante. O cérebro, quando ele se controla, ele controla o batimento do coração. Sabe por quê? Eu descobri isso há pouco tempo, eu também não sabia. Se eu desencarnasse, eu ia aprender com o André Luiz no mundo espiritual. Mas, vocês sabiam que o coração tem neurônio? Vocês sabiam que o intestino tem neurônio? Vocês sabiam que o coração é um cérebro? O coração é um cérebro. Gente, a medicina fala isso. O coração é um cérebro. E você tem neurônio no intestino também. Ai, que beleza! Ainda bem que não é uma coisa inútil e nem vergonhosa. Tem neurônio no intestino. Isso é fantástico, né, gente? Se não tivesse, foi. Olha lá, Deus me livre. Mas, esse vai cortando tudo, viu, Flávia? Depois que sair já é o final. Mas o Divaldo fala uma coisa assim sobre concentração. Ele falou assim uma vez para uma pessoa: ó, você começa o Pai Nosso e vai focando ele. Pensamento. Se você não conseguir em pensamento, fale em voz alta. Se mesmo assim você não conseguir, vai na técnica de antigamente, põe uns milho no chão e ajoelha em cima. Você vai ficar concentradíssimo. Gente, mas esse encontro espiritual é real, viu? Nós vamos depois divulgar para todos que quiserem participar conosco nesse dia. Vai ser um dia quase assim completo, né? De momentos de aprendizado muito grande, de exercícios bastante grandes. Não tem rituais, não tem nada, gente. É exercício, né, Renan? Renan é o nosso condutor, viu? Está trazendo a sua experiência. Então nós vamos ter momentos belíssimos nesse encontro, nesse treinamento de equilíbrio pensamento com o corpo, como o pensamento se manifesta com o corpo. Nós vamos ver umas coisas muito bacanas lá, tá bom? Acho que é umas 8h30, né, Renan? É de umas 8h30 até umas 4 da tarde. Por aí, tá bom? Mais alguma coisa? Tudo certo? Passada a régua? Tudo sim? É? Então, semana que vem nós começamos o outro capítulo, né? O outro capítulo é maravilhoso, evolução e cérebro. Aí nós vamos entrar nessa máquina maravilhosa que a gente não conseguiu desvendar ainda. Isso é uma incógnita, né? O cérebro
É uma máquina ainda que a gente não consegue adentrar dentro dela, ainda nem sabe como funciona, né, gente? Esplendorosa, minha Nossa Senhora. Então, obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando mais uma vez, venham quarta-feira na palestra do Isaías, viu? Não deixem de vir e ver. Ele é uma pessoa extraordinária, tem uma fala maravilhosa, um discernimento, uma acuidade, né, extraordinária. Vocês vão gostar muito dele. E falar de Jesus, né, esse educador por excelência. Então, Deus abençoe a todos, que desejamos agradecer a Deus, a Jesus, a toda a equipe de Eurípides, os nossos instrutores aqui presentes, aqueles que sentam conosco neste banco de escola, para que nós possamos falar desses ensinamentos maravilhosos que norteia as nossas almas e nos traz mais responsabilidade. Assim que todos possam retornar para casa cheios de emoção, da emoção de Deus, da emoção de Jesus em si mesmos e da emoção de serem o que é, de estarem onde estão e de estarem encarnados na Terra. Que assim seja.